E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, eu quero ver. Último versículo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa esse último versículo aí. A história é muito conhecida de todos. Tão conhecida que me pego a pensar que pregar algo assim me arremete a um lugar aonde nós já andamos. Porque conhecemos de cor e salteado a história, mas todas as vezes que eu me pego lendo essa história, eu sou ministrado por Deus em relação a algumas coisas que passaram despercebidas e eu não aprendi ali. E se eu, estou falando de mim, aprender, desfrutarei do máximo da presença dele. Disse agora há pouco que a restrição em relação à entrega gera mais restrição em relação à entrega. Por quê? Sendo Deus é um Deus de relacionamento. Então, lamentavelmente ou não, depende de como você faz, o quanto você tem de Deus. É o quanto Deus tem de você. Deus não pode ter mais de você sem que você tenha mais de Deus. E você não pode ter mais de Deus sem que Deus também tenha mais de você. Porque o campo de avanço de Deus no nosso corpo, alma, espírito, nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, nas nossas emoções, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, é ditado pelo espaço que Ele tem. Então este é o campo de avanço de Deus. Deus vai parar de avançar todas as vezes que for imposto a Ele um limite. Ele pode, como Deus, ir além, mas Ele não vai além sem que Ele tenha a sua permissão. Então é esse tanto que Deus pode. O quanto Deus pode, pastor? O quanto você está desfrutando. E talvez isso pareça duro. O quanto você tem dele em evidência. O quanto você tem dele em ação. E não adianta reclamar. Não adianta culpar Deus. Não adianta transferir para Ele os seus lamentos, os seus murmúrios. Porque Ele só pode, como Deus, se você autorizar. E a autorização não vem simplesmente de um sim, Senhor, tu podes. Por quê? Profundos relacionamentos não são construídos apenas com palavras. Embora elas sejam o arremate, embora elas sejam conclusivas, embora elas sejam algo que expressa emoção e coração, mas o que é contundente para esse aspecto é atitude, é ação. Não só a ação de fazer, mas a ação também de não fazer nada conta.
Não é só fazer errado. E isso é um problema, porque quem o faz semeia, e quem semeia colhe. Mas também é não fazer nada. É não entregar nada, é não dar nada, é não falar nada, é não orar nada, é não jejuar nada, é não se comprometer com nada, é viver no nada, é receber o nada. Isso não fere o fato de que Deus é um Deus misericordioso. Pelo contrário, isso mostra que Ele é um Deus respeitador. O diabo não. O diabo ele entra sem ser convidado. O diabo é intrometido, ele é enxerido. O diabo ele fala sem que alguém pergunte para ele. Claro que quando dá bola, quando dá trela, ele vai mais longe ainda, mas ele não respeita limites. Ele está o tempo todo tentando arrombar uma porta de uma casa, arrombar uma porta de uma família, arrombar uma porta de um casamento. Ele está o tempo todo tentando destruir uma empresa, tentando destruir uma vida emocional. Ele está o tempo todo tentando destruir uma alma. Ele está o tempo todo tentando destruir uma vida financeira. Você não precisa convidar, formalizar convite. Você não precisa organizar a recepção. Você só precisa não fazer nada. E esse será o campo de plena atuação dele, aonde ele, diz a Bíblia, Salmo 91, se move. Só que de uma forma muito sutil. Ele se move sorrateiramente. Devagar. Sem que você perceba, aos pouquinhos, até que ele tenha avançado o quanto ele precisa para que a obra dele seja instalada. E ao invés de um coração sendo de Deus, um coração tão vazio de Deus. O texto que nós lemos essa noite é a prova cabal disso que eu estou falando. Sendo Jesus quem é, podendo fazer o que ele faz, ele só fez depois que o cego mendigo Bartimeu se moveu em direção a Jesus. Jesus só fez depois que Bartimeu se moveu em direção a ele. Queridos, não era só Bartimeu que estava sentado à beira do caminho. Era um lugar estratégico de entrada e saída da cidade, aonde todos os que subiam ou desciam de Jericó tinham que passar. Ali haviam mendigos, ali havia comércio, ali havia uma movimentação muito grande, um lugar bom para comprar, para vender, para negociar. Alguns estão vendo Jesus passar ali e não estão fazendo nada. Alguns simplesmente estão assistindo a maior oportunidade da sua vida passar diante dos seus olhos, estão inertes. Estão indiferentes. Deixa, só Jesus. Então deixa para depois. Não estão entendendo o potencial que aquela oportunidade oferece. A maior oportunidade da vida deles está passando passo a passo ali do seu lado. É como se não entendesse o que está ouvindo. Como se não conseguisse enxergar o que está vendo, como se não conseguisse perceber o calor daquele que está perto. Bartimeu não. Bartimeu não. Bartimeu, para receber o milagre, ele trava uma batalha, ou melhor, vou dizer aqui duas batalhas, que
que todos nós precisamos travar para vivermos de milagre em milagre. E não vem dizer, querido, que você não precisa de milagre porque você está vivendo um bom momento agora. Eu digo para você, em algum momento da sua vida, você vai precisar da mão de Deus a seu favor. Ah, pastor, eu tenho saúde. Até quando? Ah, pastor, eu tenho dinheiro. Aham, tá bom, bênção. Até quando? Pastor, tudo está bem? Sim, até quando? Em algum momento da sua vida, você vai se deparar com algum mar vermelho, cujo qual você só poderá continuar andando se o Senhor abrir o mar. Em algum momento da sua vida, você vai se deparar com um gigante, que só vai cair se o Senhor derrubá-lo. Não há quem seja tão bom assim. A vida tem me ensinado isso. A vida tem me ensinado isso. E as pessoas que eu converso quase de forma diária dizem isso para mim. Estava muito bem até que. As coisas iam ótimo até que. Não tinha problema nenhum até que. Eu digo para elas, para algumas delas. E Deus estava onde nessa hora? Aí elas, pastor, elas estavam no meu coração? No meu coração? Não sei, eu estou te perguntando onde é que estava Deus nessa hora. Ah, pastor, todo mundo tem Deus. E Deus estava onde nessa hora? Ah, mas eu faço bem para as pessoas, eu dou cesta básica, eu dou alimento. E Deus estava onde nessa hora? Mas eu não tenho nenhum vício, eu não tenho nenhum pecado. E Deus estava aonde nessa hora? Pastor, eu não sei. Sabe por que você não sabe? Por quê, pastor? Porque em algum momento da sua vida você perdeu ele de vista. Você decidiu caminhar na direção contrária, cujo qual ele estava caminhando contigo. Olha, Bartimeu. Bartimeu ensina, queridos, que mesmo não sendo tão boa quanto nós achamos que é quando pensamos como criança a respeito da vida, Bartimeu ensina que existem algumas coisas que podem fazer toda a diferença. Para quem quer andar de fé em fé, para quem quer andar de milagre em milagre, para quem quer andar de vitória em vitória. Só que algumas coisas só são possíveis se nós travarmos algumas batalhas e vencermos-as. Primeira batalha, eu quero que você guarde aí dentro do seu coração, porque algumas coisas em relação à sua visão vai mudar a partir de hoje. Em relação à sua visão vai mudar a partir de hoje. Se você entender o que eu estou falando, algumas coisas vão ser desvencilhadas. Por quê, pastor? Porque elas te serão reveladas. A primeira vitória que Bartimeu teve para viver o seu milagre foi vencer a timidez. Foi vencer a timidez. Já pensou, você que é vendedor, o quanto você poderia vencer se você não tivesse deixado intimidar diante daquela oportunidade? Já pensou a quantidade de oportunidade que passou diante de você e você não usufruiu daquele momento que Deus colocou diante de você porque você se deixou tímido naquele momento? O que é timidez? Timidez é uma ação interna que vem para me parar. Acontece aqui dentro, ó, aqui dentro, ninguém vê aqui fora. O que vê aqui fora é a consequência dela, mas ela acontece aqui dentro. É o primeiro grande inimigo que nós precisamos vencer, é o chamado timidez. Você consegue imaginar aquela quantidade de pessoas que eu disse que estavam ali no caminho de Jericó, comprando, vendendo, cego, Jesus e uma multidão atrás?
Quando Bartimeu escuta o barulho, sabe o que ele poderia ter pensado? Aquilo que geralmente nós pensamos. Aí tem tanta gente. Eu não vejo, mas todo mundo vai me ver. O que eles vão pensar ao meu respeito? Se eu falar, eu vou ficar em evidência. Ai, todo mundo vai olhar para mim. Será que eu estou vestido adequadamente para a ocasião? Ah, mas quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Para falar ali alguma coisa. A timidez é construída dentro de nós baseado naquilo que nós falamos ao nosso respeito. Somos nós mesmos, irmãos, nos destruindo, nos moendo, nos colocando para baixo, nos tirando de um lugar em Deus. Ah não, isso não é para mim não, é muita coisa. Ah não, eu não vou fazer não, porque as pessoas vão achar, as pessoas vão achar que agora eu fiquei exibido. Isso é timidez. Isso é timidez. Timidez. Deixar de usufruir as coisas que Deus poderia nos dar, preocupado com o que os outros vão pensar. Não é arrogância, não é orgulho, é só timidez. É olhar para algumas coisas que Deus quer te abençoar e pensar que aquilo é muito para você. Quantas vezes você pensou isso? É muito para mim. Bartimeu aquele dia sabia que havia uma batalha a ser travada. E a primeira batalha a ser travada acontecia dentro de seu coração. E ele não teria vitórias externas enquanto ele não tivesse vitórias internas. O primeiro grande inimigo que ele precisava enfrentar estava morando dentro dele, chamado ele mesmo. Existem pessoas procurando pessoas como você, que tem o seu serviço, que tem o seu produto, que tem a sua qualidade, que tem a sua excelência, que tem o Espírito de Deus, que tem a sua sabedoria. Só que elas só vão saber que você é você quando você sair do anonimato e se revelar. Se revelar. E é uma pena ver o potencial da oportunidade não ser totalmente aproveitado por causa da timidez. Aí você quer falar, mas não sai, você trava. Quantidade de adrenalina vai para o sangue e você fica ofegante. Fica nervoso. Isso sendo um grande pregador, morando aí dentro do seu coração, um grande ministro de louvor, um grande evangelista, um grande ganhador de alma, alguém com dons do Espírito, alguém que Deus chamou para ser profeta, alguém que Deus chamou para abrir a boca e revelar os mistérios do céu, mas não sai, não sai. Agora às 6 horas, eu estive a convite do pastor Edson, pois ele organizou isso para que nós, pelo menos uma vez por mês, fôssemos lá no gabinete do prefeito fazer uma oração. Convidou pastores aqui, pastores ali, pastores lá. Quem quiser vai. Nós sentamos lá, enquanto estávamos aguardando o horário para nós entrarmos na sala dele e fazermos a oração. Um mandou mensagem, eu não posso. O outro mandou mensagem, eu não posso. O outro mandou mensagem, eu estou viajando. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Irmão, você vai sair de sua casa para orar por uma cadeira? Você vai sair de sua casa para orar por uma cadeira? Eu digo assim, depende da cadeira.
pastor Edson, nós vivemos num regime democrático, mas se fosse uma monarquia, a cadeira que nós vamos orar hoje seria um trono. No mundo físico, é a cadeira de máxima autoridade na nossa cidade. Vamos orar na cadeira. Só que aí quando você entra na sala, o prefeito está lá com a esposa, com a perna cruzada, os dois, esperando os pastores chegar para orar por eles. Estava esperando vocês. Pois eu quero, todos os meses eu quero me programar para estar aqui, para receber essa oração. Aí quando você vê o homem, seu coração faz assim, eu fechei o olho e falei assim, sai pra lá, timidez. O pastor Edson bem articulado, já vai conversando, já vai abraçando, todo mundo é amigo, ele trata todo mundo assim, e eu ali quieto, ouvindo tudo assim. Daqui a pouco Deus me deu uma palavra, eu pensei aqui comigo, eu pedi para o pastor Edson orar, mas eu preciso ler esse texto. Então, pastores, vamos orar, não sei o que, vamos orar. Eu vou ler um texto aqui antes de nós orarmos, da palavra de Deus, um texto muito bonito aqui. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que for feita nesse lugar. Porque agora escolhi e agora santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando eu terminei de orar, o homem estava assim. O pastor Edson fez oração, aquela oração de Gênesis e Apocalipse. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia, sem forma, mas Deus viu que aquilo era como o homem perdido e disse haja luz, e a luz do Espírito entrou no coração dele, e ele foi orando ali, irmão, foi orando, orou bonito, irmão, orou bonito, porque Jesus morreu eu estava com vontade de aceitar Jesus com a oração dele, porque, não, isso é ótimo, melhor pregação do evangelho, porque Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. E meu Deus, quando terminamos, os dois disseram a mesma coisa. Que assim seja. Eles disseram, pastor, quando inaugurar a igreja nova, nós queremos muito ir lá. Muito ir lá. Muito ir lá. Existem algumas coisas, só que olha, o interessante, algumas pessoas aqui, algumas poucas sabem. Um costume que eu preservo comigo já há alguns anos. Eu nunca entro em Pissarras quando eu venho de Itajaí para cá sem fazer uma oração lá daquela placa até aqui a entrada da cidade. Oro para que Deus traga prosperidade, oro para que Deus traga paz, oro para que a criminalidade cesse, oro para que venha salvação, oro para que Deus levante igrejas, levante missionários. E aí eu finalizo orando por nossa igreja. Todas as vezes, quem está junto sabe, eu digo assim, ó, irmãos, vamos orar por nossa cidade? Aí eu estava orando lá, pastor Edson orando bonito, o Espírito de Deus, irmão, veio sobre mim. Eu falei, Jesus amado, eu vou fazer um escândalo aqui, Senhor. Pega mais, Senhor, não pega muito, vai, pega mais. Comecei a orar em línguas estranhas, baixinho ali. E o Senhor disse no meu coração, não é você que ora por sua cidade? Então ora hoje daqui. Te coloco aqui, você quer orar por tua cidade? Então eu te coloco para você orar aqui. Algumas coisas só vão poder ser reveladas e principalmente apoderadas por nós se nós vencemos a timidez, querido. A timidez tem interrompido o fluxo do poder de Deus e principalmente o cumprimento da promessa dele nas nossas vidas, porque nós deixamos ela nos parar.
Você tem que ouvir essa voz interna aí que quer te parar, como uma voz de um inimigo tentando te impedir de viver as promessas de Deus. Bartimeu precisava superar o inimigo que morava dentro dele, queria calá-lo. E ele só conseguiu demonstrar a vitória sobre a timidez quando ele rompeu o seu silêncio e abriu a sua boca dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, irmão, o homem que estava escondido, o homem que estava de lado, o homem que estava abandonado, sentado à beira do caminho, agora estava em evidência porque ele abriu a sua boca. Enquanto ele estava lá se sentindo ó do borogodó, sentindo dozinha da alma dele, se achando um coitadinho, um cachorrinho abandonado que caiu no caminhão de mudança, a sua vida continuava a mesma, sendo o mesmo cego, o mesmo mendigo, todos os dias. Algumas coisas só mudam aqui fora, quando algumas coisas mudam aqui dentro. Às vezes eu converso com pessoas com ideias incríveis. Eu digo para elas: eu acredito em você. Por que você não faz? Ai, pastor, é porque eu tenho medo. Quer dizer, você não acredita em você. Eu acredito em você. É incrível a tua ideia. Por que você não faz então? Ai, é porque o mercado, ai, é porque a família, ai, porque não sei o quê. Eu falei: olha, no começo a única pessoa que vai acreditar em você depois de Deus é você mesmo. As pessoas só vão acreditar em você quando elas verem o resultado. Até lá elas vão chamar você de sonhador, de maluco, de doido. Ah, isso é sonhador, isso é maluco, isso é doido, isso está viajando na maionese. Até começar a vir o resultado, amado. Até lá você tem que ser insistente, você tem que ser perseverante. Você precisa fazer as mesmas coisas todos os dias. Você tem que continuar cavando, 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 até que você encontre aquilo que você está procurando. A timidez tem levado pessoas a um nível de desistência, amados, tão grande. Eu vejo pessoas começarem, mas vejo a dificuldade que elas têm de concluir em algumas coisas. Pastor, quantas vezes eu comecei uma faculdade e não consegui terminar? Você não consegue terminar nem o livro que você começou a ler, como é que você quer terminar uma faculdade? Nem o livro que você começou a ler, você não conseguiu concluir, como é que você quer terminar uma faculdade? Eu sei que isso dói na nossa alma, mas se Deus não grita dessa forma, é provável que nós nunca venhamos entender algumas coisas e ficamos questionando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe como que eu consegui, amados, manter um casamento de 21 anos? Não desistindo. Não desistindo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos, faz aonde? Eu não vou lugar nenhum também. Então vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ao longo desses 5 anos em Pissarras, eu pensei muitas vezes em desistir. Ah, irmão, as coisas já arrochou pro meu lado, já foram difíceis, sim. Nós já passamos por perrengue, como diz o outro, foram muitas dificuldades, sim. Sempre cercado de boas pessoas, sempre cercado de uma família maravilhosa, das minhas irmãs, dos meus cunhados, de minha mãe, de minha esposa, de meus filhos, de meus irmãos, sim. Mas algumas coisas eram aqui dentro, lugares aonde eles não podiam tocar. Lugares que eles não podiam enxergar, era um campo que eles não conseguem ver, é aquilo que acontece dentro do nosso coração. E se você não rompe, querido, aqui as coisas não rompem aqui.
Sabe por que Bartimeu gritou daquele jeito, naquele dia? Porque não tinha ninguém para gritar por ele. Se ele não grita, ele não recebeu o milagre, porque naquele dia ninguém ia gritar por ele. Ele não ficou esperando os outros gritarem por ele. Ele não ficou esperando os outros levarem ele até a presença de Jesus. Ele não ficou esperando os outros fazerem a parte dele. Ele sabia o que ele tinha que fazer, então ele foi e fez. Ele foi e fez. O problema da timidez é que nós sempre esperamos que os outros façam aquilo que só nós podemos fazer. Que os outros falem aquilo que só nós podemos falar. Que os outros deem, que os outros se entreguem, que os outros busquem só aquilo que compete a nós. Por quê, pastor? Porque você, no ambiente de timidez, está escondido. Isaías 60. Por favor, Pedro, depois você volta esse texto que eu quero finalizar com ele essa noite. 60, versículo 1. Me vem ao coração exatamente agora. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Irmão, eu preciso ler de novo isso. Você tem que guardar no teu coração. Levanta-te, para de esconder, resplandece, se mostra, porque já vem a tua luz, visibilidade, e aí então a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Resolvido o problema aqui interno, pondo-se a clamar. Bota o último versículo lá de novo. Marcos 10, 46. Bota o 47 por mim, dá uma olhadinha. Marcos 10, 47. 48. Aqui. Resolvendo o problema interno e ele pondo-se a clamar, o segundo inimigo que ele precisa vencer para viver de milagre em milagre agora precisa ser confrontado. O primeiro inimigo acontece aqui dentro. O segundo inimigo, depois que ele começou a clamar, e muitos o repreendiam para que se calasse. Você acha que a batalha acabou porque você venceu você? Você só está aquecido para a próxima batalha. Você acha que era só isso? Depois que você venceu você não vai conseguir vencer os outros enquanto você não vencer você. Mas depois que você vencer você vai se deparar com uma multidão de pessoas fazendo oposição. E muitos o repreendiam para que se calasse. Olha aí, irmão. Ninguém o repreendia enquanto ele estava quieto. Mas depois que ele rompeu com a timidez no seu coração e se expôs, uma oposição se levantou contra ele. Se o primeiro inimigo é a timidez, então o segundo inimigo é a intimidação, porque vão tentar te intimidar. Você já deve ter ouvido isso, pelo menos eu ouvi muitas vezes. Você não pode porque você é pobre. Não vou dizer que todos ouviram isso, mas alguns já ouviram. Ou outros adjetivos. Você não pode porque você não tem informação, você não tem estudo. Você não pode porque olha da família de onde você veio. Olha quem eram os seus pais. Olha como foi a sua infância. Essa semana eu estava orando por nossa igreja.
E o Senhor me disse algo que, irmão, eu pulei que nem pipoca no meu quarto. Sozinho, eu estava orando. Eu disse para minha esposa. O Senhor me disse assim, ó, este novo tempo na minha igreja vai ser um tempo aonde eu vou levantar sobre essa cidade mulheres como nunca foram levantadas. Vai ser o tempo das mulheres na minha igreja. Tá ouvindo, meu servo? Tá ouvindo, meu servo? Vai ser o tempo das mulheres. Ei, então não deixa ninguém dizer que você é mulher, que você não pode porque é mulher. Você é de Deus, você é dele. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não vão te intimidar porque você é mulher. Bartimeu precisava vencer a oposição que tenta nos desanimar, amados. As pessoas querem colocar preço e tornar aquilo que é caro com coisas que só podem ser alcançadas pela fé. Se é pela fé, tem diferença se é barato ou se é caro, se é pela fé. Você vai comprar, você vai adquirir pela fé. Nós estamos mudando de salão para um galpão. E olha, eu tenho dito para quem tem caminhado mais próximo, todos os dias um grande milagre, Jéssica. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Irmão, coisas absurdas estão acontecendo. Coisas absurdas estão acontecendo. Mas todos os dias é colocar o pé, é Deus colocar o chão. E Deus não coloca 2 metros de chão. Deus coloca o que sustenta o teu pé. E você tem que levantar o pé de novo. E Deus colocar o chão. E você colocar o pé. E Deus colocar o chão. Eu cheguei aqui agora há pouco. Agora esse testemunho é o meu. Você já contou isso algumas vezes. Esse é o meu. Eu cheguei agora há pouco ali e falei, Senhor, precisamos mudar. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Mas ele nunca disse que ia ser com dinheiro. Irmã Rosana, eu abri minha bolsa, tinha R$1.200 dentro. Irmã Rosana, minha bolsa ficou o dia todo no carro. Não, irmão, não era 200, não era 100. Você falou, pronto, meu filho, dá para trabalhar amanhã. Dá para trabalhar amanhã. Existem promessas que muitos não estão vivendo porque estão intimidados por essa crise financeira, por isso não são contribuintes, não são participantes da grande evidência de Deus nas suas vidas. São intimidados ou estão vivendo vivendo a sua timidez, inibindo aquilo que Deus pode fazer. Foi ontem que nós oramos por aquele casal no galpão. Ontem nós oramos por um casal no galpão. Eu vou dizer isso para você entender que mesmo com tudo isso eu não estou correndo, irmão, atrás de dinheiro. Pastor, tá? Não. Uma pessoa muito bem financeira me procurou quinta, terça-feira. Pastor, pode vir aqui na minha casa? Ele mora em outra cidade. Eu não posso. Eu quase não posso mais, queridos, marcar um compromisso para o mesmo dia. São tantas pessoas que nós cuidamos. E temos que fazer isso com muito bem programado. Diz, querido, eu não posso. Não, pastor, estou com algumas coisas assim, preciso de um conselho. Amado, faz o seguinte. Eu estou trabalhando aqui para onde nós vamos mudar. Sai da sua casa e vem aqui. Ah, mas hoje eu não posso. Eu falei, então quando você puder, você vem. Sabe quem era a pessoa? Vou dizer para vocês. Talvez alguém não acredite. Era um dos ganhadores da Mega Sena. Ele ganhou na Mega Sena quase R$1 milhão, sentado na minha frente. Ele disse, pastor, eu ganhei quase R$1 milhão. O que o senhor tem para dizer?
sei se você estava esperando pedir o dízimo. Disse assim: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno com 1 milhão e tudo. O que o senhor tem para dizer? Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o inferno com teus quase 1 milhão de reais. É um grande desperdício esse dinheiro todo queimando lá. Não, pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Então vem cá. Vocês dois vão ser os primeiros a entregar a vida para Jesus aqui. Por isso eu compartilhei com os irmãos. Vem cá, vocês dois vão ser o primeiro. Achei interessante, o sobrenome deles é Ribeiro. Estava escrito assim na blusa, né? Vem cá, vocês dois. O Lucas, o Raul, Vitor. Preguei o evangelho de novo. Vamos orar porque eles querem entregar a vida para Jesus. Querido, enquanto algumas coisas não romperem e você deixar de se preocupar em excesso com o que as pessoas vão pensar, infelizmente você não vai viver aquilo que Deus preparou para você. E sabe o milagre? O milagre que você tanto espera está em Jesus. Mas esse milagre só será movido dele para a sua vida quando você se mover na direção dele com uma atitude certa. Bartimeu sabia o que ele tinha que fazer para aquilo que ele precisava alcançar. Ele sabia o que ele tinha que fazer para aquilo que ele precisava alcançar. Aí talvez seja um grande problema de alma que nós temos, porque nós sabemos o que temos que fazer para aquilo que nós queremos alcançar, mas nós queremos alcançar, mas nós não queremos fazer. Uma das coisas que eu ouvi ao longo dos anos, em algumas vezes, é: qual é o segredo? Se ter uma vida profunda de íntimo relacionamento com Deus, isso não tem segredo. O problema é que não tem segredo. Parece que torna menos misterioso, menos desejoso, porque não tem segredo. Eu falei: não tem segredo. É uma construção de um relacionamento diário. Não tem segredo. É constância. Não é que você não pode oscilar, você só não pode viver de picos máximos e mínimos. Fica aqui então, ó. Se não dá para andar aqui em cima, anda aqui, ó. Mas não anda assim, ó. Hoje eu estou demais, hoje eu estou pegando fogo, hoje eu estou morrendo congelado. Hoje eu vou jogar uma bomba atômica no inferno. Hoje eu estou com medo de uma formiga. Hoje eu vou ganhar o mundo. Hoje eu vou desviar. É oscilar demais. Mas isso não tem segredo, não tem segredo. Constância. O texto que eu pedi para que reservasse mostra algo que vai revelar um pouco mais a respeito do homem que foi curado, porque Jesus ouve o clamor de Bartimeu, Jesus ouve o clamor do cego, Jesus manda chamar o cego. Algo incrível acontece quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? Isso é simplesmente incrível. Em algumas vezes ao longo da sua vida, em um profundo ambiente de intimidade, você vai ouvir isso de Jesus: pede-me o que tu queres e eu te darei. Isso é um perigo. Pede-me o que tu queres e eu te darei. Jesus vai dizer: o que queres que eu te faça? O homem muito inteligente vai dizer assim: Senhor, eu quero ver. Ele não vai dizer: Senhor, eu quero parar de mendigar. Ele diz: eu quero ver. Por quê? Porque ele era mendigo devido à sua condição física. Tratado o problema raiz, Bartimeu poderia resolver o problema da sua mendigância. Disse: eu só sou mendigo porque eu sou cego. Minhas condições financeiras vão mudar quando as minhas condições visuais mudarem. Minhas condições financeiras vão mudar quando a minha condição visual mudar. Quando eu passar a ver aquilo que eu não estou vendo, eu vou passar a receber aquilo que eu não estou recebendo. Jesus diz: então vê. E aí eu acho incrível a conclusão desse desfecho. Último versículo, por favor, Pedro. 48, 49, 50, 51, 52, se eu não me engano. Esse aqui. Jesus disse: vai.
A sua fé não é só curou. A tua fé, primeiro ponto, salvou. O propósito de curar, de dar vitória, o propósito de fazer milagre, de fazer você andar em fé, não é para a sua autopromoção, embora a glória de Deus venha sobre a sua vida e isso aconteça. O propósito não é esse, para mostrar que você sabe, que você agora entende, para mostrar que agora você tem. O propósito é para convergir em salvação. Se tudo que Deus está fazendo e tudo que você está recebendo não está convergindo em salvação, então você ainda está andando à beira do propósito, mas não tocou profundamente ele. Primeiro, a tua fé te salvou. Logo, viu? Porque disse ver, viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Não é para virar as costas e ir embora depois que é abençoado, amado. Amado, não é para virar as costas e ir embora depois que foi abençoado. Por isso Jesus pode falar assim, ó, a tua fé te salvou, porque Jesus viu que esse homem seguiria ele. Não é virar as costas e ir embora, é a tua fé te salvou. Você já sabe para onde você vai quando você receber aquilo que o Senhor disse que faria. É para convergir em salvação e seguir Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Queridos, eu preciso orar por pessoas essa noite. Pessoas que entenderam que foi ministrado e de alguma forma estão impedidas de viver aquilo que nós sabemos que deve ser vivido. Eu quero orar por pessoas que precisam vencer a timidez. Não seja tão tímido a ponto de não conseguir vir por causa da timidez. Apaga a luz aqui, Pedro, por favor. Pastor, eu preciso. Amém. Eu preciso vencer a timidez. Jair, existem grandes construtores de obra procurando pessoas como você, que têm o serviço que você tem para oferecer. Pessoas procurando por pessoas como você, amado. Você tem muito mais do que você acha que você tem. Você tem muito mais daquilo que você acha que você tem. Não se assuste se durante os próximos meses eu sinto Deus se movendo dessa forma. O Senhor começar a levantar aqui de empregados e empreendedores. Você pode ir além daquilo que você já foi, para que seja convergido em salvação. Você pode ir além. Não deixe as pessoas te dizerem que você não pode, porque o Senhor Deus é aquele que diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, as águas não te afogarão, os rios não te queimarão. Arabacanturobacandarebacai, Gerandarabassuriabacantore manai,
Yama soyende que tora labranda rebasui becai. Chero na soriana manai. Choro do condussore candore becantore. Escolinha, da nossa escola, é da nossa escola, da nossa escola, da nossa escola, diretora da nossa escola, da nossa escola. Ninguém pode te calar. Ninguém pode te calar. O tempo de estar calado na sua vida acabou. O tempo de estar calado na sua vida acabou. O tempo de estar calado na sua vida acabou. O tempo de ter sido silenciado acabou. O tempo do cala-boca acabou. O tempo do cala-boca acabou.
maio que suna canto si aketona sobre chero bacanto robacai. E não se andere manara branda labra e se que tona que se trocai. Ibra e eu centro lo sote cantore. Rabado sientore le cai choro do lo sofro pocene cai. Minastro ondere rebe de cantore rebe cantore rebe abandoro lai. Giumenistu nandere te que. Bramandora labrandestu nerebe cantore abacai. Chero drossoto cantore nai sobria. Chero la manda cantore bacai. Oh, nan su tronte chianto sotre cantore. Dribanda labrande, ne abrabandone abrade. Seja ousado, amado, seja ousado. Seja ousado, o Espírito de Deus está te dando ousadia. O Espírito de Deus está te dando ousadia. Ousadia na tua postura, ousadia nas tuas palavras, ousadia. Ousadia, o Espírito de Deus está te dando ousadia, ousadia, ousadia. Que o racia contorabasai becai, genere becai. Aleluia. Xerabadocoto no sota cantoraba cantoraba calamandaraba mandaramanai. Eu preciso de alguns minutos ainda. Não saia daqui, fique na frente. Continue orando, continue orando. Bricanto rabasu brichandore, brequesto narabranda rabasure becai. Brebando labra sobre becero bacantore becandoro bacai. Xerebe de cantoro bacantoro bacalamanda rabasuia. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está levantando uma igreja irresistível. Essa cidade não vai resistir vocês. Os melhores surgirão daqui. Deus está levantando uma igreja forte, poderosa, destemida, corajosa, ousada. Somos a tua igreja. Nos colocamos como em prontidão, como um exército na tua presença. Estamos em prontidão perante o Senhor dos exércitos, prontos para avançar segundo o teu comando. Senhor, dai-nos a ordem e nós iremos. Diga vá e nós iremos. Diga fale e nós falaremos. Diga faça e nós faremos. Pai, essa noite, pelo poder do nome de Jesus, toda timidez é desvencilhada da alma dos seus filhos. Assim também como toda palavra de intimidação que alguns carregam ao longo da vida. Alguns aqui carregam palavras de intimidação ao longo da vida. Alguns carregam palavra de intimidação, querido. Não foi Deus que disse que você não ia ser nada. Não foi Deus que disse que você não daria nada. Ele me manda te dizer, Ele te chamou para vencer. Ele te chamou para vencer. Ele te coloca de pé. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Tomamos posse da tua palavra. Nos apoderamos dela, Senhor. Nos apoderamos dela. Senhor Deus amado, saímos com coragem desse lugar. Com coragem desse lugar. Com coragem